10 coisas para você fazer se quiser crescer na refrigeração e que ninguém tem coragem de te falar. Vamos lá? Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do portal. Cara, e se você puser em prática pelo menos essas 10 coisas que eu vou te ensinar agora, além, é lógico, de saber consertar a geladeira, certo? De saber consertar a máquina de lavar. Então, isso você tem que saber, mas tem 10 coisas que às vezes está te impedindo de crescer. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui, eu fiz meu roteirinho por aqui, por escrito, para não deixar nada para trás, beleza? Vamos lá, crescer na refrigeração, coisas que ninguém tem coragem de falar. Primeiro, aparência profissional importa. Quem diz que a aparência não importa está mentindo para você. Tá certo? Porque às vezes alguns dizem assim: não importa se eu ando com a roupa suja, não importa se a minha barba está toda desgrenhada, meu cabelo está todo esquisito, o que importa é que eu vou lá e resolvo. E de fato, seria isso, se a cabeça do ser humano não fosse assim. Certo? A gente leva em consideração a aparência da pessoa. Por exemplo, se você for num médico e você olhar para o médico e achar que ele não tem cara de médico, tá certo? O cara tá todo meio mal vestido, tá todo meio esquisito, você não vai confiar, tá certo? Mesma coisa, às vezes, num piloto de avião. Você vai fazer uma viagem de avião, aí você vê aquele piloto bem vestido, com uniforme legal, cap. Você vai falar, pô, o cara é muito bom, certo? Ao passo que se ele chegasse todo meio troncho, todo amarrotado, você ia ficar com medo de entrar no avião dele. Pois é, o ser humano é assim. Com profissionais, prestadores de serviço, é a mesma coisa. As pessoas olham para você e quando elas olham para você, elas já fazem o julgamento de valor, certo? Na cabeça dela, pelo que ela vê, ela já decide se você é um bom profissional ou não, certo? Embora que isso não é o suficiente ainda, você vai ter que provar depois entregando o resultado. Mas como diz o ditado, a primeira impressão é a que fica. Então, pelo amor de Deus, começa causando uma boa impressão, certo? Eu deixei algumas coisas aqui que é o mínimo que se espera de um profissional que vai lidar com o público, tá legal? Muita gente acha que importa só saber consertar, mas o cliente observa. Roupa limpa, cara que anda todo sujo, é complicado, o cliente já não vai valorizar. Organização. Organização, a maleta de ferramentas, certo? Isso daí chama bastante atenção. Aparência geral do profissional, certo? Tudo está em jogo. Eu sei que muita gente vai comentar, não, o que importa é o meu conhecimento e a minha capacidade. Eu até concordo com você, só que para o seu cliente a aparência vai importar, certo? Às vezes, 2 técnicos sabem resolver o problema, mas o cliente escolhe quem parece mais confiável. Aparência, tá entendendo? Isso inclui um uniforme, certo? É legal, se você puder ter um uniforme, legal, mas pelo menos, se não quiser andar de uniforme, certo? Escrito o nome da assistência, isso daí ajuda muito, vai por mim que ajuda muito. Mas se não quiser, mas pelo menos se veste legal, certo? Uma camiseta básica, uma calça jeans, um calçado no pé. Tem gente que vai atender o cliente de chinelo. Você não passa nenhuma credibilidade desse jeito. Eu sei que parece cruel, eu sei que parece fútil, mas é a realidade. A cabeça das pessoas funciona desse jeito. Tá legal? Ferramentas organizadas, certo? Tudo arrumadinho na pasta, né? Na sua maleta. Isso daí transmite confiança. A postura, sua maneira de falar, sua maneira de agir, certo? Até o cabelo cortadinho direitinho, a barbinha bem feita. Tudo isso daí ajuda. Um desodorante, pelo amor de Deus, cara. Tem gente que chega fedendo na casa do cliente. É complicado, vai. Ninguém merece ficar perto de gente fedendo. Escova os dentes também. O bafo também é ruim pra caramba. Tá legal? Parece tudo bobagem, mas isso pode fazer diferença
no decorrer aí da sua carreira, tá certo? A aparência, ela importa sim. Número 2, atendimento é tão importante quanto o conserto. Cara, a forma que você atende seu cliente, certo? O ideal é que você tenha um telefone só para atender seus clientes. E o ideal é que você separe bem a sua vida pessoal da sua vida profissional. Hoje mesmo, um camarada, ele entrou em contato comigo. Ele ainda não é meu aluno. Quando ele for meu aluno, eu vou dar uns conselhos para ele, tá bom? Mas ele entrou só para pedir informações sobre o nosso curso de refrigeração. Aí você vai ver a fotografia do perfil do WhatsApp dele. Aí ele tira fotografia sem camisa, certo? Tipo, tá na praia, tá no lazer. Isso daí também não passa nenhuma credibilidade. Se um dia ele se tornar meu aluno, eu vou dar essas dicas para ele. Todos os meus alunos eu dou essa dica, tá? Isso que eu estou falando com você agora, eu falo para os meus alunos, tá bom? E não posso obrigar, certo? Então é o seguinte, deixa eu dar uma dica para você. O WhatsApp, no seu perfil do WhatsApp, se você quiser colocar sua foto, coloca ela uniformizado, tá legal? Ou talvez seja melhor nem colocar sua foto, coloca o logo da empresa, cria um logo bem legal da sua empresa, um logo que reflita o que você faz, certo? Que quando o cliente olhe, ele perceba que ele está conversando com a pessoa certa. Evita, certo? Tem gente que coloca fotografia com camisa de time de futebol, tem gente que coloca o slogan de um partido político. Eu conheço muita gente que chega e coloca, aí você já, na hora que você olha, você já fala, esse cara aqui vota em tal partido. Isso, cara, pode ser muito importante para você, mas na hora de você conquistar um cliente, não tem importância nenhuma. Muito pelo contrário, você pode até afastar os potenciais clientes que você tem, que de repente é mais simpático a outro partido. Entendeu? De repente, olha para você e você parece um eleitor do Bolsonaro, né? Com aquela camisa verde e amarela e tal. Ou então, aquela camisa vermelha parece um eleitor do PT. Isso daí já vai afastar. Seja neutro, legal? Seja neutro. E time de futebol também, nem pensar. De preferência, o logo da sua empresa, tá bom? São dicas. Se você quiser concordar comigo, ok. Se não quiser, sei lá, não sei nem o que você está fazendo aqui, tá bom? Porque as dicas vão ser nesse nível, tá bom? Para você se destacar, não como torcedor, não como ativista político, mas se destacar como profissional de refrigeração. É isso que você quer? Então continua. Se não é isso que você quer, eu acho que eu não consigo te ajudar. Beleza? Então vamos lá. Alguns técnicos são ótimos tecnicamente, mas ruins no atendimento. Cresce na profissão quem explica o problema. Então, atendimento. Então, primeiro atendimento é visual. Quando a pessoa entra no seu WhatsApp, ela já está vendo. E depois a forma que você se comunica. Seja atencioso, seja educado com o seu cliente. Explica o problema, explica a forma que você trabalha. Digamos, você cobra a taxa de visita, então explica para ele, a gente trabalha assim. O técnico vai até o local, faz o orçamento, se aprovar, paga só pelo serviço. Se não aprovar, existe uma taxa de tanto, né, de X reais, que é pago ao técnico no término da visita. Então, seja bem claro, específico, se comunica direito. O atendimento é muito importante, ele transmite segurança. Beleza? O seu cliente ele quer se sentir seguro, sabendo que ele achou a pessoa correta que vai resolver o problema dele. Muitas vezes o cliente não entende nada de refrigeração, então ele compra a confiança. Você tem que transmitir essa confiança na sua maneira de atender o seu cliente. Ok? Número 3, que muito técnico erra. Eu já ganhei muito cliente graças a esse erro que alguns profissionais cometem. Deixa eu só acertar aqui, pronto. Pontualidade. Pontualidade também define sua reputação. Cara, profissionais que marcam o atendimento e não aparecem. É lógico. Eu sei, porque eu trabalho com assistência. Eu sei que muitas vezes não é fácil
você tá no horário marcado, tá bom? Eu costumo dizer que a gente costuma marcar o primeiro atendimento. Do segundo em diante, pode ter uma variação. Então, eu não costumo marcar hora, mas eu costumo marcar período, certo? Então, para o cliente, eu posso falar assim, ó, se eu vou é o que eu disse para você, o primeiro atendimento você consegue marcar, porque é o primeiro do dia, então você vai chegar lá naquela hora marcada. Mas a partir do primeiro já fica um pouco complicado, então eu começo a marcar o período. Então eu sei que eu consigo atender, digamos, 2 clientes no período da manhã e mais 2 no período da tarde. Correto? Então eu falo, olha, é, no finalzinho da manhã eu estou por aí, tá bom? Por volta das 11 horas. Então você coloca mais ou menos o horário, ok? Porque às vezes realmente eu sei que não dá para marcar a hora exata. Mas se você marcou, esteja. Se por algum motivo qualquer, seja trânsito, às vezes o carro quebrou, ou às vezes o atendimento anterior levou mais tempo do que o que você achou que levaria, então liga para o cliente, ó, vou atrasar um pouquinho, e aí você fala real para o cliente, entendeu? Não seja que nem, de vez em quando acontece isso. Alguém chega, liga para você e fala, ó, 5 minutos eu estou aí. E aí passa 5, passa 10, passa meia hora, passa uma hora e a pessoa não chega. Isso é desagradável. Então, se você falou, ligar, falou, olha, eu vou atrasar um pouco, mas tal horário eu consigo chegar aí. Faça de tudo para chegar, tá bom? Porque isso daí vai refletir a sua reputação. No final, a 10ª dica, a gente vai falar sobre reputação, tá bom? Então, pontualidade define a reputação. Um dos maiores problemas das assistências técnicas no Brasil é o atraso. O cliente ouve muito, estou chegando, já estou indo. E o técnico chega 2 horas depois. Isso é muito chato. Se coloca no lugar de quem está esperando. Então, se vai atrasar, diz que vai atrasar e dá uma previsão real do horário que você vai chegar. Tá bom? Seu cliente agradece a sua reputação também. Quando um profissional é pontual, ele já se destaca automaticamente, já é um diferencial. Na realidade, deveria ser a obrigação ser pontual. Mas no meio de tantos profissionais que não cumprem, né? Alguns marcam e nem aparecem, não dá a menor satisfação. Eu mesmo sempre entro em contato com o cliente aqui que eu marquei com um técnico, ele não apareceu, certo? Será que você pode me atender? Acontece demais isso daí. E adivinha se ele vai chamar esse técnico que pisou na bola novamente para atender ele? De jeito nenhum. Bom, próximo tópico aqui é ferramentas, tá bom? Vamos falar sobre ferramentas? Ferramentas certas fazem o profissional crescer. Tem técnico, é incrível isso daí. Tem técnico que ele não investe em ferramentas. Ele diz, olha, não precisa. Uma das coisas que eu pego no pé dos meus alunos e do pessoal que me assiste de maneira geral é que adquiram boas ferramentas. Cara, ferramenta é um dos tripés do sucesso do cliente, tá certo? Sem ferramenta boa não dá. Eu já contei aqui que eu tive perto de desistir da refrigeração porque eu não tinha bomba de vácuo. Então, todos os meus atendimentos, eu tinha problema de umidade. Todo o meu atendimento eu tinha problema de umidade. E aí eu quase desisto da refrigeração. Aí eu fui lá, me esforcei, parcelei. Naquela época, tinha um parcelamento com cheque pré-datado. Eu dei 10 cheques pré-datados e comprei minha bomba de vácuo. Até hoje, não sei viver sem bomba de vácuo, tá? E o patamar do meu serviço aumentou. Então, tem profissional que ele vive fazendo gambiarra para não comprar ferramenta adequada. Não faz isso não, tá legal? Você tem que ter as ferramentas. Ó, ferramenta não é luxo, é produtividade. Algumas ferramentas fazem enorme diferença. Por exemplo, a bomba de vácuo, que eu falei, o vacômetro também faz muita diferença. Maçarico, pelo amor de Deus, compra um maçarico bom. De vez em quando, tem aluno meu que ele chega e fala, professor, não estou conseguindo fazer minhas soldas.
Aí eu peço para ele, me manda uma foto do seu maçarico. Aí ele manda o maçarico, sinceramente, não serve para acender uma velinha de bolo de aniversário. E aí ele não sabe por que que não consegue fazer as soldas. Maçarico tem que ser bom, não precisa ser caro. Tem maçarico de custo-benefício. Aí com uns R$ 250, você compra um maçarico bom. Um Manifood confiável. Opa, deixa eu acertar aqui. Manifood confiável, tá bom? Não precisa ser Manifood caro, certo? A partir de uns R$ 150, aquele Manifood analógico mesmo. Inclusive eu oriento os meus alunos qual comprar, certo? Alicate amperímetro, também não precisa ser daquele caro. Você precisa ter boas ferramentas, tá bom? Não dá para sair de casa sem essas ferramentas. Essas que eu falei são essenciais, tá bom? Quem tenta trabalhar sempre improvisando, demora mais e erra mais e cresce mais devagar. Eu diria que nem cresce, tá bom? Sem ferramentas boas você nem cresce. Deixa eu aproveitar, essa é a deixa para mim falar do nosso grupo de ofertas. Deixa eu colocar aqui a minha tela principal. Eu criei um grupo de ofertas no WhatsApp. Está indo muito bem o grupo, tá certo? Está indo muito bem. Na realidade, já são grupos, no plural, porque o primeiro já encheu, já estamos no segundo quase enchendo também. É o seguinte, eu fiz uma parceria com o Mercado Livre, então todo dia de segunda a sexta eu coloco ofertas de ferramentas de refrigeração, máquina de lavar, ferramentas elétricas, tudo com preço muito, muito bom. E além disso, essa parceria com o Mercado Livre, eu consigo alguns cupons de desconto, tá certo? Então todo dia, mais ou menos umas 9 da manhã, eu jogo esses cupons de desconto lá, e o pessoal tem economizado bastante, bastante mesmo. Se você quiser fazer parte desse grupo de ofertas, o link está na descrição, tá bom? É só clicar, automaticamente você já entra no grupo e passa a receber essas ofertas. E fica tranquilo, eu não fico toda hora enchendo o saco, não. Beleza? Entra no grupo, link na descrição. Esse mês em particular, que eu estou gravando esse vídeo, março, é o mês do consumidor. Vão ter algumas promoções muito, muito boas, tá? Com descontos muito legais. Eu, se fosse você, não vacilava, tá bom? Entrava, vale bastante a pena. Legal? Recado dado. Então é isso aí, ferramenta é muito, muito importante. Vamos lá. Uma outra coisa que o pessoal não fala para você é que no começo você vai errar. Quem dera fosse só no começo, tá bom? Acontece com todo mundo. Ontem mesmo eu falei, não sei se foi na live ou foi no vídeo de ontem, é que mesmo quem já tem muita experiência, por exemplo, eu tenho muita experiência já, mais de 30 anos, ontem eu cometi um erro, sabia? Ontem eu fiz um orçamento de carga de gás numa geladeira. E aí quando eu fui fazer a carga de gás, que eu coloquei o Manifood lá, tudo para fazer a carga, eu percebi que o compressor estava sem compressão. Então não era falta de gás, era falta de compressão. É um erro que acontece, todo mundo erra. Principalmente, se eu erro com 30 anos de serviço, você vai errar de vez em quando. O importante é você não desanimar com os erros que vão aparecer. Não é se vão acontecer, é quando vão acontecer e vai acontecer, tá bom? Isso quase ninguém fala. Todo técnico experimenta um diagnóstico errado, certo? Acaba tendo que voltar no cliente, trocou às vezes uma peça que não era, tá? O importante não é isso, errar, porque vai errar. Se você trabalha, você vai errar. Isso é qualquer área, principalmente uma área como a nossa, tá certo? E isso faz parte do aprendizado. O problema não é errar. O problema é não aprender com erro, ok? Então, cada erro que você comete é um aprendizado. Então, se você aprende com erro, valeu a pena. Ah, mas eu tive um prejuízo, tá? Por exemplo, ontem foi um serviço que eu troquei 7 gachetas e ia fazer essa carga de gás. E aí, no fim das contas, a carga de gás não deu certo, porque não era gás, era o compressor, e o cliente ainda não aprovou. Então eu deixei de ganhar aquele valor. Então foi um pouco de prejuízo? Foi, mas foi um aprendizado. Próxima
próximo diagnóstico, o orçamento que eu vou fazer, vou testar para ver se realmente é falta de gás ou é falta de compressão, tá bom? Embora eu deveria saber isso, tá bom? Mas acontece, beleza? Vamos aprender com os nossos erros. Número 6, nem todo cliente vale a pena. Pessoal, é outro erro que muita gente comete e que você tem que saber. Nem todo cliente vale a pena. Eu vou até mudar isso daqui. Nem todo serviço vale a pena. Tem gente que quando começa, ele quer pegar todo o serviço que aparece. E nem todo serviço vale a pena. Às vezes você vai pegar aí uma geladeira importada, que às vezes vai aparecer uma na vida e outra na morte. Vai aparecer uma e depois nunca mais vai aparecer. E às vezes você fica se estressando. Você, sabe, pega uma geladeira aí que você não acha a peça, que você vai se complicar todo. Cara, às vezes é melhor você dispensar esse tipo de serviço. Tá legal? Você não precisa pegar tudo. Outro dia um aluno meu pegou uma geladeira, que eu não sei quem fez aquilo, alguém muito maldoso pegou essa geladeira e cortou a fiação, sabe aquela fiação que desce, né, do gabinete ali para o compressor? Cortou no pé. Eu acho que estava com raiva do cliente, não sei por quê, quem é que faz uma coisa dessa? Mas o cara foi lá e cortou no pé. E aí o aluno estava perguntando, estou todo perdido com essa fiação, o que eu faço? Aí eu cheguei e mandei o diagrama elétrico e ele estava apanhando. Eu falei para ele, olha, se eu fosse você, eu nem pegava essa geladeira, porque provavelmente vai ter mais problema e corre o risco do cara ter feito mais maldade ainda com a geladeira. E você vai comprar um BO que você não precisava. Tá legal? Então, nem todo serviço vale a pena. E nem todo cliente também vale a pena. Essa é uma lição que vem com o tempo, você tem que aprender. Existem clientes que querem tudo muito barato. É lógico, todo cliente ele vai pechinchar um pouquinho. Mas se o cara é muito persistente, às vezes vale a pena você largar de mão esse cliente, tá bom? Porque é só dor de cabeça. O cliente que às vezes ele chora demais, depois é o que mais vai te exigir que você faça, certo? Que você cumpra mesmo tendo pago pouco. Então, pensa direito se vale a pena manter certos clientes. Cliente que desconfia de tudo. Tudo que você vai fazer, ele está desconfiado que você está querendo levar vantagem. Também não vale a pena. Dispensa esse cara aí. Cara que fica discutindo cada detalhinho, sabe, dando palpite. Sai fora, tá legal? Não vale a pena você estressar por causa disso daí. Com o tempo, o técnico aprende a filtrar melhor os atendimentos. Daí é com o tempo. E não tem medo, cara, de chegar... Porque do mesmo jeito que o cliente ele tem o direito de escolher quem vai atender ele, não é assim? O cliente ele escolhe quem é o profissional que vai atender ele, não é assim? Você também tem o direito de chegar e dizer, olha, esse cliente eu não vou atender. Não, desculpa, chama outro, mas eu acho que a gente não vai se entender, não. Eu sei que é até difícil você se livrar desses caras, porque é complicado, ou gente chata. Mas, mais vale uma boa noite de sono do que ficar perdendo tempo com esse pessoal. 7. Conhecimento vale mais que força. Essa é a deixa para mim falar, inclusive, do curso de refrigeração que eu ofereço aqui. Mas vamos falar aqui, ó, conhecimento vale mais do que força. Refrigeração não é profissão de força física, é profissão de raciocínio técnico, diagnóstico, entendimento do sistema. Deixa eu explicar para você. Um dos meus maiores desafios no meu curso, daqui a pouco eu vou falar dele, tá? Para quem quiser vir estudar comigo, um dos maiores desafios que eu tenho é fazer o profissional, o meu aluno, entender como funciona um sistema de refrigeração. Eu já vi muita gente, às vezes, pega uma geladeira e fica procurando. Por exemplo, ela está bloqueando de gelo. Ela sabe quando bloqueia uma frost free? E ele vai soltar o gás e fazer limpeza no sistema, achando que o problema é aí. Sabe por que ele faz isso? Porque ele não entende como o sistema funciona. Se ele entendesse como o sistema funciona, ele não faria isso. Ele ia procurar onde realmente está o defeito. Se a geladeira está bloqueando, não tem nada a ver com limpeza do sistema. Se ela está bloqueando, é resistência, ou sensor, ou dreno, ou termofusível,
ou placa de potência, nunca, mas eu conheço pessoas que quando bloqueia, ela vai fazer a limpeza no sistema, trocar filtro. Será que é o filtro que está entupido? Será que é o capilar obstruído? Não, criatura. Você não entendeu ainda como funciona o sistema de refrigeração. Por isso você está procurando no lugar errado. Então, meu amigo, você tem que entender. Eu conheço também muitos profissionais que eles não sabem testar um sensor, não sabem testar uma resistência, não sabem testar uma placa de potência. Ele chega e vai trocando tudo para ver, assim, numa medida desesperada, se ele consegue acertar. Outro dia mesmo, um aluno meu, o Jorge, estiver assistindo aqui, forte abraço para você. Ele falou para mim, ó, teve um cliente meu em que uma cliente, o marido dela foi lá e trocou o sensor, o cunhado dela foi lá e trocou o ventilador e nada resolveu o problema. Aí chamaram quem? Chamaram o Jorge. E aí o Jorge foi lá e aí viu, tá tudo certo. O problema era o isopor estava todo encharcado e aí a geladeira dava problema, bloqueava. Foi lá, trocou o isopor. Então, por que que ele fez isso? Porque ele entende o sistema, como funciona. Deu para entender? Ele entende como funciona, vai lá e resolve. Se você entende como funciona, você não fica trocando peça a esmo, tá bom? Por falar em trocar peça a esmo, então, essa é a deixa para mim te convidar para fazer parte aqui da família Portal Refrigeração, beleza? Vamos lá, já volto. Quero te fazer um convite, está a fim de estudar comigo? Refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais. O lugar é aqui no Portal Refrigeração. A gente começa do zero absoluto e à medida que você assiste às aulas, você vai evoluindo até se tornar um profissional altamente qualificado. Alguém que vai realmente viver de refrigeração. O link está na descrição. E você que já é profissional, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, se aprimorar, o lugar é aqui no portal também. Por exemplo, já temos as aulas de tecnologia inverter no curso de refrigeração. E tem também o curso de controlador digital, aquele degrau a mais para quem quer prosperar na refrigeração. Link na descrição, valor muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Continua com o seu vídeo por aí. Prontinho, estamos de volta aqui, tá? Lembrando que o link está na descrição para quem quiser estudar comigo. É sério mesmo, cara. Se você leva a sério refrigeração, aprende, tá bom? Inclusive, o próximo tópico aqui, ele tem a ver também, tá certo? Vamos lá. Conteúdo errado na internet existe. Então, é uma dica muito, muito importante que eu vou deixar para você. Ó. Hoje, qualquer pessoa pode abrir um canal e ensinar alguma coisa, mas nem tudo que está na internet é correto. Quem está começando precisa tomar cuidado com técnicas erradas, gambiarras e atalhos perigosos. Vamos lá, então. Se você está com alguma dúvida, então, digamos, você está querendo aprender na marra, refrigeração, tá certo? Tá querendo aprender na marra e aí você começa a assistir todo tipo de canal que fala de refrigeração. Meu, é o seguinte, vai ter gente ensinando. Por exemplo, eu ensino você a usar bomba de vácuo. Vai fazer vácuo? Bomba de vácuo. É obrigatório? Sim, é obrigatório usar bomba de vácuo. É assim que eu ensino. Só que você vai achar canal em que o cara vai te ensinar que você não precisa de bomba de vácuo. Que dá para fazer um vácuo pelo rabicho. Dá para fazer um vácuo usando um compressor de geladeira. Dá para fazer o vácuo. Então, para que vácuo? Coloca lá uma dose de álcool metílico que resolve o problema. Então, vai ter todo tipo de pessoas ensinando a fazer refrigeração, do jeito dele. Então você tem que escolher quem você quer seguir de verdade. Tá bom? De vez em quando entra. Outro dia eu cheguei e falei de um camarada que estava ensinando fazer limpeza no sistema utilizando compressor. E aí eu cheguei e falei, e aí o pessoal falou, você está falando porque você está com inveja. Cara, então vai lá e assiste o cara, fica com ele, não tem problema. Eu estou ensinando a forma correta, certo? É uma missão que eu tenho. Entendeu? Quando eu resolvi criar esse canal, quando eu resolvi criar o curso de refrigeração, eu pensei muito a esse respeito, sobre como seria o meu curso, como seria o meu canal.
E eu decidi que eu ia ensinar a forma correta. E se algum dia eu ensinei alguma coisa errada, foi por alguma falta de conhecimento que na época eu não tinha. Mas é sempre tentando acertar e da forma correta. Então, eu não ensino gambiarra, não gosto de gambiarra. Eu já pensei até em criar um canal. É, um canal que ia ter um nome assim, mas tipo de zoeira, certo? Ensinando a fazer errado refrigeração. Porque eu ia contentar todo mundo. Eu ia ter esse canal principal, que é Ensinando a Fazer Certo, Portal Refrigeração, e ia ter outro declarado, Ensinando a Fazer Errado, onde eu ia ensinar todas as técnicas, que eu conheço todas as técnicas erradas que o pessoal usa por aí. É que eu não ensino. E é brincadeira, eu não vou fazer isso. Se eu fosse fazer isso, eu ia fazer com uma máscara, para não parecer que era eu, tá certo? Mas ia colocar lá no título, Ensinando Errado. Para quem quisesse fazer, souber que é errado. Então, escolha na internet, se você vai ter alguns mentores. Ó, eu acho que dá para contar nos dedos de uma mão aqueles que você pode confiar, porque a grande maioria vai ensinar coisa errada. É sério mesmo, eu estou sendo generoso quando eu digo que dá para contar nos dedos de uma mão pessoas realmente comprometidas com ensinar corretamente, certo? O resto é tudo, sabe, camaradas ensinando a fazer errado, que vai te levar só ladeira abaixo. Então, procura os certos, tá bom? Procura os certos. Legal? E como saber quais são os certos? Aí, meu amigo, é contigo, tá legal? Eu acho que eu ensino certo, mas você é que sabe. 9. Estamos acabando, tá? São só 10, já vai acabar. No começo, o dinheiro pode ser regular. É outra coisa que ninguém fala, tá bom? Principalmente quem vende curso de refrigeração vai falar que você vai rachar de ganhar dinheiro. Cara, vai ganhar bem? Vai. No começo? Não. No começo você não vai ganhar muito bem, não, tá? No começo você vai ter gasto, vai ter que gastar com o curso. O curso é o mais barato de todos. Eu até costumo dizer, o meu curso, por exemplo, no primeiro atendimento você recupera o valor investido, mas você vai ter que gastar com ferramentas, você vai ter que gastar com veículos. Se você não tiver um veículo que possibilite você estar andando, né, atendendo os seus clientes, então no começo você vai ter alguns gastos e vai demorar alguns meses para começar a dar retorno, tá bom? Certo? Não é de um dia para o outro que você vai começar a nadar na grana. Não. Talvez você nunca vá nadar na grana, mas você vai ter uma vida legal, mas vai levar um tempo, tá bom? Eu diria, por exemplo, eu diria de 3 a 6 meses para você começar a ganhar um dinheirinho assim legal, tá? A faixa aí de 3, 4 mil reais, então de 3 a 6 meses. E tipo assim, um ano para você ganhar legal mesmo, tá bom? Um técnico bom hoje ganha aí a faixa entre 8, 10, 15 mil reais. Depende, tá bom? Às vezes um dia de serviço que a gente tem aqui, por exemplo, né? Não vou ficar falando de dinheiro aqui não, porque isso daí soa muito como apelação, tá? Mas às vezes em um dia que a gente ganha o que muita gente leva aí 3 meses para ganhar, tá certo? Em um dia de atendimento a gente ganha, tá? Mas não foi do dia para a noite, demorou um pouquinho para a gente chegar nesse patamar, mas chega. Você fazendo principalmente o que eu vou falar agora, tá? Você tem que tomar cuidado com o que eu vou falar agora se você quiser crescer na refrigeração. Vamos lá? Reputação. Quem constrói reputação nunca fica sem trabalho. Reputação é tudo o que você tem, certo? O resto, esquece. Reputação. Reputação é o seu nome, certo? É você se tornar referência no seu bairro, na sua cidade, certo? Por exemplo, por que eu criei esse canal Portal Refrigeração? Sabe por quê? Porque eu tinha reputação. Eu não tenho reputação agora que eu estou na internet. Eu já tinha reputação antes. Era assim, deixa eu te dizer como que era a minha reputação. Quando eu chegava na loja de peças para comprar peças, no balcão, o que acontecia? Eu chegava, o pessoal, os outros profissionais, principalmente profissionais mais novos,
eles vinham atrás de mim, perguntar, falou, ô Ricardo, me ajuda aqui, eu estou com uma geladeira assim, assim, assado. E eu chegava e explicava, ó, faz isso que vai dar certo. Ah, eu tô com uma máquina de lavar, cara, dando esse problema. Eu falo, faz isso que vai dar certo. E às vezes eu ia para passar 5 minutos, comprar uma peça e sair, às vezes eu passava quase uma hora lá, só ajudando a galera. Era até complicado. De vez em quando, eu já pedia para deixarem a peça preparada para me chegar, pegar e sair, porque senão eu ficava lá uma hora. E eu sempre gostei de ajudar. E o pessoal, foi esse pessoal que eu encontrava, que eu ajudava, que falou para mim, por que você não cria um canal no YouTube? Por que você não cria um curso? Se você criar o curso, eu faço com você. E aí eu acabei criando coragem, criando o portal e mais tarde o curso de refrigeração, tá certo? Por quê? Porque primeiro eu criei uma reputação. Cria uma reputação, se torna uma referência na sua cidade. Ó, no longo prazo, o que significa, o que sustenta a carreira é confiança, correto? Confiança. Você é confiável? Ou você é o cara que, tipo, faz o serviço e não volta para dar garantia? Então você já era. Se você faz isso, não vai para frente, não. Indicação. Você só indica alguém que você confia, correto? Isso é reputação, tá bom? Quando o cliente confia em você, ele te chama novamente e ainda indica para os outros. E aí, cara, você decola. Entendeu? Vamos lá, para o fechamento. Crescer na refrigeração não depende apenas de saber consertar a geladeira. Depende de comportamento. Como você se comporta, de postura, conhecimento e responsabilidade. O telefone toca na hora do vídeo. É claro. Conhecimento, responsabilidade. Quem entende isso cedo cresce muito mais rápido na profissão. Legal? Bom, deixa eu dar o último recado aqui dos parceiros do portal. Eu já volto para a gente encerrar esse vídeo. Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Ferramentas que talvez você nem conheça e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Entra no site samatec.com.br e conheça as ferramentas da Elite. Michande Gases Industriais. Michande tem tudo para nitrogênio, oxigênio, reguladores, maçaricos, tudo dessa área, tá bom? Tá em São Paulo ou Grande São Paulo? Vai direto lá, vale bastante a pena, já leva seu equipamento montado, prontinho para usar. Tá em outros lugares do Brasil? Não tem problema, entre em contato pelo WhatsApp, a Michande envia para todo o território nacional. Caris Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração, máquina de lavar e ar-condicionado do Brasil. Ela vende no varejo com preço de atacado. E para você que é inscrito aqui do portal Refrigeração, você pode fazer todas as suas compras ou pelo site ou pelo WhatsApp na Caris Frio e na hora de finalizar sua compra, coloca o nosso cupom PORTAL10, que tem 10% de desconto em toda a sua compra. Isso é por tempo limitado, corre lá. Prontinho, prontinho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, certo? Anotou todas as dicas que eu passei? Não? Então volta lá do começo e anota cada uma dessas dicas que eu passei para você. E que mais? Senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa algum tipo de comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!